A cena muda, e vemos Lia com os olhos vermelhos inchados de tanto chorar. Sua babá preocupada, começa a cuidar dela. E pergunta se está tudo bem. Lia coloca a bolsa de gelo que a babá trouxe nos olhos, e começa a refletir antes de responder. Então ela começa a se lembrar de tudo o que conversou com a Lia do outro mundo. Ela pensa no que a duquesa mencionou, sobre Terry ser muito jovem ainda. Ela acabou chegando à conclusão de que, Terry, com certeza é seu irmãozinho mais novo e que tanto ele, quanto seus pais ainda estão vivos naquela linha do tempo. Ela pensa em como a outra Lia mencionou que ele está recebendo instruções para se tornar o próximo marquês. E entende que, o outro eu dela, nunca ganhou o título, e por isso pôde se casar naquela linha do tempo. Ela fica triste ao se questionar, do porquê só nessa linha do tempo, seus pais e seu irmãozinho tiveram um fim tão trágico. Então ela decide, que precisa investigar sobre o acidente novamente. Ela se lembra que o responsável pelo caso, era o Duque Ferriel. Pensativa, ela se questiona se o Duque irá permitir que ela reabra os arquivos de um caso antigo. A babá, percebendo que Lia precisa se distrair, fala para ela, que abriu um novo café que é muito popular pelas suas sobremesas. Ela a encoraja a sair um pouco e ir até lá, já que ela gosta tanto de doces. Ela também diz que Lia deveria aproveitar e comprar uns doces e levar até a mansão Ferriel. Lia dá um berro assustada, e pergunta por que ela faria isso. A babá lembra que ela havia combinado de tomar chá com a duquesa Anne Ferriel, a mãe de Edgar, e que os doces seriam para ela. Lia, sem graça, se lembra que é verdade. Então ela decide ir, e chegando na cafeteria, ela acaba ouvindo algumas damas nobres, cochichando sobre ela. Elas comentam, como nunca imaginaram que uma comandante pudesse gostar de doces. Elas continuam a falar enquanto riem. Bom, no fim das contas, isso é normal. Afinal, a marquesa também é só uma mulher, como qualquer outra. Ouvir isso, trouxe algumas lembranças ruins para Lia, de como ela já precisou enfrentar muitas vezes, oposições por conta de seu status, sendo uma mulher. E escutar essas mulheres falando essas coisas, a incomodou mais do que ela gostaria de admitir. Então ela pega seu pedido e sai desanimada. Enquanto isso, pode-se ver dois cavaleiros a observando de longe. Eles fazem parte do fã-clube, e foram mandados pelo príncipe, para descobrir mais sobre Lia. Em seguida, Lia se reúne com a princesa coroada, para tomar chá e deixar alguns doces com ela. Ela fica muito feliz e agradecida, por Lia sempre se lembrar dela. Ela explica, como a posição dela é um pouco complicada dentro do Império, e diz que Lia é a única que a visita regularmente. Com um sorriso, ela diz que isso a deixa muito feliz. Lia fica um pouco chateada, ao ouvir sobre a situação da princesa. A princesa, percebendo isso, muda de assunto rapidamente, e começa a falar sobre a festa do chá que Lia irá hoje. Elas conversam e a princesa percebe que Lia não tem nenhuma roupa adequada para a ocasião. Então ela decide emprestar um dos seus vestidos para Lia. Enquanto isso, vemos o duque e o príncipe andando juntos pelo jardim do palácio. O príncipe continua a se intrometer na vida privada do duque. Mas o duque parece não estar de bom humor. E pergunta se ele acha divertido fazer ele passar por tudo isso. Ele fala irritado que por culpa do príncipe, Lia está muito brava com ele, e que agora ele precisa se desculpar com ela. O príncipe diz pelo menos agora, graças a ele, o duque tem uma desculpa para vê-la novamente. Mas isso deixa o duque ainda mais furioso. Ele começa a fulminar o príncipe, que sai correndo na mesma hora, deixando o duque falando sozinho para trás. Então o duque continua seu caminho, andando sozinho. E logo avista de longe, uma dama. Ele reconhece que o vestido é da princesa. Então se aproxima, cumprimentando a princesa com uma reverência. Mas ao olhar mais de perto, ele percebe surpreso, que na verdade não é a princesa, mas sim nossa prota, Lorelia. Lia fica surpresa por encontrar com ele ali. E um pouco sem graça, começa a explicar que pegou o vestido emprestado com a princesa, para ir à festa do chá que a mãe dele irá promover hoje. Ela ainda está falando, quando de repente o duque leva a mão até seu rosto, e tocando suavemente seus olhos, ele pergunta com um olhar preocupado, se ela andou chorando.
Surpresa, Lia cora levemente. Mais rapidamente ela se retrai, e repreende ele. Tirando a mão dele de seu rosto com um tapa, ela pergunta como ele se atreve a tocar nela dessa forma. Ele se dá conta do que fez, e começa a gaguejar todo sem graça. Mas antes que ele consiga formar uma frase, são interrompidos por um homem que se aproxima. Os dois se viram para o homem, e o cumprimentam fazendo uma reverência. Então podemos ver que esse homem é o arquiduque, o mesmo que lutou com Lia há 3 anos atrás. Ele os cumprimenta de volta. E pergunta de uma forma abusada, tocando no rosto de Lia, qual ocasião seria digna para ela se arrumar assim, ainda mais durante suas horas de trabalho. O duque que está atrás dela vendo tudo, fica claramente incomodado. Mas Lia é rápida em colocar o abusado no seu devido lugar. Ela retira a mão dele de perto dela e diz que isso não é da sua conta. Ela completa dizendo que o trabalho dela é prestar auxílio à princesa. E contanto que isso não interfira no seu trabalho, ela pode usar o que quiser. E como ela já havia pedido para sair naquele dia, não estava de serviço naquele momento. Ela finaliza dizendo que, portanto, ele não deve tentar expressar tanta intimidade ou curiosidade sobre sua vida. O duque fica ao fundo com uma cara de: essa é minha garota. Então é quando o príncipe também chega, e pergunta ao arquiduque o que ele está fazendo andando pelo jardim do palácio. Uma tensão surge no ar, e com um olhar frio, o arquiduque pergunta se por acaso ele não tem permissão para entrar no palácio. De forma desafiadora, ele ainda diz que não há necessidade de ele informar cada passo que dá ao príncipe. Com o mesmo olhar frio e desafiador, o príncipe diz entender. Mas pergunta o porquê ele demonstra tanto interesse em seu pessoal, e por que ele não vai cuidar dos seus próprios assuntos. O duque e a marquesa ficam surpresos com a hostilidade, e só observam enquanto eles continuam a trocar farpas. Mas o príncipe se volta para eles novamente, mudando de assunto rapidamente. Ele diz que seria uma boa ideia o duque e a marquesa passarem o resto do dia juntos, já que Lia tem como destino a casa do duque Edgar. E pede para que Edgar a escolte até lá. Lia tenta negar, mas o príncipe não dá brecha, e diz que é uma ordem. Ele completa falando que não faz sentido os dois usarem carruagens separadas, sendo que vão para o mesmo lugar. O príncipe ainda cochicha no ouvido de Edgar, que ele ouviu dizer que Lia gosta de doces, e aconselha ele a levá-la em uma cafeteria. Deixando o arquiduque para trás, como se nem estivesse mais ali, ele empurra o duque e a marquesa, falando que inclusive já preparou uma carruagem. Ele feliz, se despede dos dois. Claramente isso é mais um de seus esquemas para juntar os dois. O arquiduque, ainda não satisfeito, volta a provocar o príncipe. Ele pergunta se o príncipe ainda chama Edgar pelo apelido, e diz que ele deveria pelo menos manter a dignidade. O príncipe, com deboche, pergunta se ele está com ciúmes. E fala que se é assim ele pode chamá-lo pelo apelido também. E isso irrita o arquiduque. Mas mudando de expressão rapidamente, ele diz ao arquiduque que só está se contendo, em nome dos velhos tempos. Então dá um ultimato dizendo que mesmo assim, ele não deve passar dos limites. A cena muda, e agora vemos Edgar e Lia juntos na carruagem. Parece que o príncipe propositalmente deu a eles uma carruagem pequena. Os dois estão constrangidos, tentando ao máximo não ficarem se tocando. Enquanto Lia se sente extremamente incomodada, o duque já começa a corar, só de pensar que está encostando os seus joelhos nos joelhos dela. Então ele começa a se lembrar que ainda precisa se desculpar com ela. Ele chama pelo nome dela, e diz que precisa falar algo. Claramente sem jeito, ele faz uma pausa antes de falar. E então tomando coragem, ele diz: "Me desculpe." Lia olha para ele confusa, sem entender o porquê disso. Então ele começa a explicar que acredita que surgiram mal-entendidos entre eles, se referindo ao que havia acontecido no escritório dele, da última vez. Ele continua e diz que há mais alguma coisa que ele gostaria de falar. Então olhando para ela, com um olhar sereno, ele diz que a respeita profundamente. Nesse momento, Lia se lembra do que o outro eu dela escreveu. Na carta ela falou como seu marido Edgar é atencioso, e que ele sempre se preocupa em assegurar de que ela não esteja desconfortável.
E também, em não ofendê-la com suas ações. Voltando novamente sua atenção para Edgar, ele ainda está olhando, com ternura ele fala para ela. Eu te admiro, comandante.